Programa Fama e Destaque, sejam muito bem-vindos aqui na Rede TV. Olha só, gente, hoje vamos falar sobre Projeto Verão. Em falar em Projeto Verão, vou falar com quem entende do assunto, Dr. Danilo Matsunaga. Doutor, é uma honra novamente estar com você. Que alegria tê-lo conosco. Ele que é especialista, gente, em emagrecimento, palestrante e mentor de médicos. Seja muito bem-vindo, doutor. Doutor, ainda dá tempo de falar em Projeto Verão? Viviane, muito obrigado pelo convite. O prazer é todo meu de estar aqui. Sim, dá. Eu sempre falo, o melhor dia é o dia atual. Então, dá sim pra gente começar, né, doutor? É literalmente começar pra gente começar. Doutor, quais os principais cuidados que devemos ter para emagrecer de forma pensando em verão e de forma correta? A melhor forma é entrar em déficit calórico, ou seja, ter literalmente o emagrecimento, mas nunca deixar também de observar a perda de massa muscular. Então é importante fazer sempre essa avaliação. Você está emagrecendo, perdendo sim peso, mas o quanto disso está vindo de redução de massa muscular. Então esse meio termo que é o ideal. Doutor, quais alimentos devem ser priorizados nesta época para ajudar na perda de peso e dar mais disposição? A proteína seria o principal alimento, sempre lembrando que proteína também tem calorias. Então, obviamente que o acompanhamento de uma nutricionista é fundamental para ajustarmos essa dieta. E a gente pode falar algumas dietas que também funcionam muito bem. Dieta do Mediterrâneo é muito bem visto, dieta vegetariana, a depender da pessoa, dieta low carb, jejum intermitente. Então, tem algumas estratégias que, a depender da pessoa, pode se adaptar bem a ela. Doutor, em falar em Mounjaro, combina com o Projeto Verão? Sem dúvida, Mounjaro hoje, sem dúvida, é a melhor medicação que nós temos disponível no mercado para auxiliar no emagrecimento, entendendo que é um remédio, precisa do acompanhamento. Então o ponto é, quando a pessoa realmente não consegue atingir a redução do peso, o emagrecimento de forma literalmente sem nada, aí a possibilidade de nós entrarmos com essa medicação é muito boa. Quantos quilos as pessoas têm perdido com o Mounjaro, doutor? 5, 10, tive um paciente que perdeu 50 quilos com essa medicação e o principal, com baixíssima perda de massa muscular. Então esse é um ponto muito importante. Sem cirurgia? Sem cirurgia, tanto que essa medicação está sendo vista como uma cirurgia bariátrica, né? Então é a bariátrica das canetinhas, não precisa entrar no procedimento cirúrgico para ter esse processo de redução. Doutor, qual a dica de ouro para entrar no verão mais leve e saudável? A dica de ouro é sempre iniciar com acompanhamento, um trabalho multidisciplinar, nutricionista, educador físico, eventualmente um psicólogo, terapeuta para auxiliar e o médico olhando tanto a parte hormonal, a parte de vitaminas e, se necessário, entrar com as medicações. Doutor, quais os maiores erros que as pessoas cometem quando tentam emagrecer muito rápido? O maior erro é tentar sozinho. Então pega dicas de fulano, ciclano, de pessoas próximas que conseguiram, tentam replicar para elas, entendendo que cada pessoa tem um organismo diferente, então esse é o principal erro, tentar sem acompanhamento. Tem que ter, gente, o acompanhamento de um médico, de um especialista que realmente entende do assunto. Doutor, o sono e a hidratação realmente impactam no emagrecimento? Sem dúvida, o sono é muito importante porque sem uma qualidade de sono, o teu dia a dia vai ser horrível. E uma boa hidratação também é muito importante, tanto para a questão de auxiliar, inclusive no processo de emagrecimento, quanto para manter todos os eletrólitos, o nível de água de boa hidratação. Doutor, qual é a diferença entre suplementação indicada por um profissional e aquele que as pessoas compram por conta própria? Entendendo que a suplementação muitas vezes não precisa de receituário médico, o grande ponto acaba sendo na necessidade de acordo com a individualidade. Então tem pessoas que não necessitam tomar alguns suplementos e acabam tomando. Na maioria das vezes pode não ter nenhum tipo de problema, mas o ponto é, algumas podem sim ter problemas. Então essa que é a importância de você realmente passar por um profissional antes de se automedicar ou de auto-utilizar esses ativos, por mais que eventualmente alguns suplementos não realmente precisem de receituário. Doutor, como lidar com a ansiedade e a vontade de comer doces neste período? A ansiedade, de um modo geral, ele acaba sendo sanado com a mudança de estilo de vida. Então, a prática de atividade física, o cuidado com a alimentação, já é uma forma de, sem dúvida, você acabar extravasando essa ansiedade, por exemplo, numa atividade física. Quando isso
permanece mesmo com essa mudança. Eventualmente algumas medicações nós temos, alguns ativos, fitoterapia também funciona para deixar a pessoa mais tranquila e obviamente evitar que desconte essa ansiedade num prato de comida. Doutor, e vinho pode tomar? A minha linha de trabalho é muito na constância, Tá. né? Então o que manda é a constância. Nada impede da pessoa tomar um vinho, tomar uma cerveja, comer um churrasquinho no final de semana, mas o ponto é a ponderação. Como é que você vai observar essa questão dos alimentos que você come com a atividade física. Isso que é o principal. Doutor, o projeto Verão pode ser também um projeto de vida para manter o corpo saudável o ano inteiro? Pode ser aquele pontapé inicial, né? Então a pessoa inicia com o projeto Verão, gosta de todo o processo que a pessoa está, isso vira motivação para que a pessoa continue. Doutor Danilo Matsunaga, qual conselho que você daria para quem quer chegar no verão com mais saúde, disposição e autoestima? Aí entra um ponto importante, né? A reposição hormonal, quando a pessoa tem a indicação, acaba sendo uma virada de chave nesse aspecto, porque toda pessoa que emagrece tende a ficar o quê? Com uma disposição mais baixa, diminuir um pouquinho, ficar um pouco mais irritada pelo déficit calórico. Quando a gente entra com uma reposição, a mudança é completamente diferente, a pessoa fica mais enérgica, modula bem a parte do humor e auxilia para evitar que essa pessoa tenha uma perda de massa muscular. Então acaba sendo um contraponto muito positivo para essa perda de peso. Então é muito importante conciliar esse protocolo junto com esse processo de emagrecimento. Sem dúvida, esse seria o que acaba sendo o grande mote do meu tratamento, né? Então, sempre quando a indicação, eu passo a reposição associada à questão do emagrecimento, que o resultado é maravilhoso, o fato é que as pacientes conseguem perder peso sem perda de massa muscular. Doutor Danilo Matsunaga, eu quero agradecer mais uma vez por você estar sempre aqui dando as dicas para o nosso público. E hoje, gente, foi sobre Projeto Verão, porque ainda dá tempo de você iniciar. Doutor, deixa os seus contatos para quem quiser saber um pouquinho mais do seu trabalho. As principais redes que eu estou é o Instagram, YouTube e é o mesmo DR Danilo Matsunaga, vocês conseguem me achar no Instagram e no YouTube. Programa Fama e Destaque comigo, Viviane Alves. Não saiam daí, viu, gente, porque o programa hoje está imperdível. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço. Programa Fama e Destaque, sejam muito bem-vindos aqui na Rede TV. Olha só, gente, hoje a minha convidada do Café com a Vivi é muito especial. Ela é sensitiva, astróloga, taróloga, numeróloga e vidente. Ela traz consigo uma trajetória marcada por sabedoria e espiritualidade. Seja muito bem-vinda aqui no programa Fama e Destaque, Isis Damara. Eu agradeço pelo convite, Vivi. É uma honra estar aqui falando com você hoje. Isis, conta pro nosso público quando você descobriu a sua sensibilidade espiritual. Com certeza, Vivi. Esse dom, ele não nasceu em mim, né? Ele chegou muito antes da minha chegada a este mundo, porque eu sou a quarta geração de mulheres sensitivas da minha família. É algo que se iniciou na minha tataravó, que realizava banhos, orações, que passou para minha bisavó, que ficou muito conhecida na região que a gente morava, porque ela ajudava muitas pessoas ali na volta, né? Que passou para minha avó, que passou para minha mãe, né? Que também é muito conhecida. E você tinha quantos anos, Isis? Desde que eu nasci, eu carrego esse dom, né? Mas assim, que eu comecei a interpretar isso da melhor maneira, que minha mãe conseguiu me aconselhar da melhor forma, que ela me relata, foi com 3 anos, onde eu conseguia enxergar presenças, onde eu conseguia sentir, porque muitas pessoas chegavam até a nossa casa e com um sorriso no rosto, né? Mas aí eu sentia uma tristeza, um peso, uma angústia, e eu falava, muito pequena ainda para eles, o que tá acontecendo, que você tá com essa tristeza, que você tá com esse peso, e aí eles falavam, né? Mesmo com um sorriso por fora, mas tinha uma tristeza acumulada por dentro que eu consegui enxergar desde muito nova. Isis, hoje você atende pessoas do mundo todo. Com e certeza. como que você se prepara? Então,
Muitas pessoas que chegam até a mim geralmente tá com uma carga energética contrária, tá com algum peso emocional. E para que isso não interfira na minha vida, interfira no meu caminho, eu realizo um banho antes de iniciar um atendimento, eu acendo uma vela, eu realizo uma oração para que os anjos possam abrir os meus caminhos, para que eu possa adentrar o campo da pessoa e não possa pegar nenhum tipo de carga energética dessa pessoa. Porque pega. Infelizmente, se você não tá ali se protegendo, se cuidando energeticamente, com certeza, né? É como se a gente estivesse ali sendo uma esponja, né? Sim. Adquirindo toda aquela energia. Mas ali eu não me vejo como mulher, né? Eu me vejo como um canal direto com os anjos, aonde a gente realmente vê tudo que se passa na vida da pessoa. Isis, às vezes até em lugares, né? Eu mesmo que sou uma figura pública, tem lugar que eu vou que eu saio pesada. É possível a energia de pessoas virem para mim? Infelizmente, tem essa possibilidade? Sim, infelizmente. É porque, acima de tudo e de todos, independente das suas crenças, independente da sua religião, da tua fé, existe algo maior que rege tudo e a todos, que é o universo, né? Verdade. E devido a essa lei, cada indivíduo tem uma energia, né? E se você acaba se aproximando de uma pessoa com uma má intenção, com um pensamento negativo, ou direto ou indireto, e você não está protegida no campo espiritual, você acaba adquirindo essa energia do próximo para si. Então é muito importante você se tratar, você se cuidar, tanto do teu corpo, do teu espírito e da tua alma também. Isis, aí o que eu tenho que fazer para me proteger? Existem muitos rituais, né, da magia branca que eu realizo, aonde eu indico banhos, eu indico orações e faço também essa proteção energética para poder impedir que essas energias contrárias, essas energias negativas consigam infiltrar no teu campo vital, no teu campo morfogenético e atuar diretamente, atrapalhar de forma negativa a sua vida. E também existem alguns banhos que eu posso te indicar, alguns tipos de proteções, banhos com arruda, com alecrim, isso já ajuda muito. Isis, hoje tem casais, né, que estão se separando, e isso seria por alguma energia, trabalhos? O que você pode dizer para o nosso público sobre isso? O que acontece? Muitos casais acabam rompendo, não pelo destino, né? Não pelo merecimento, e sim por obra de algo feito, algo mandado. E existem muitas pessoas que têm a vida roubada, a alegria perdida, a vida tomada, né? E acabam virando como se fosse um boneco de fantoche, né? Entendi. Porque essa influência negativa, ela atua diretamente na vida de quem a recebe. E se você não está protegida espiritualmente, você acaba, como eu te disse, estando como uma esponja ali. Sim. Então, o que a pessoa emanda, você acaba recebendo. E, infelizmente, como existe o bem, também existe o mal. Verdade. Então, existem muitas pessoas ruins que prejudicam casais, que prejudicam empresários, que destroem negócios por conta da pura inveja, da pura maldade. Apenas inveja, né? Exatamente. Às vezes a pessoa não tem nenhum motivo, nenhuma razão, nenhum porquê. Você pode ser uma pessoa que sofre por negatividade e descobrir que a pessoa te prejudicou, né? Porque eu, quando realizo um trabalho, eu tenho a evidência, então eu consigo orientar e trazer esta resposta para o meu consulente, que é dizer quem é a pessoa que prejudicou, que atrapalhou a sua vida. E quando a pessoa descobre, geralmente os meus clientes ficam pensando. Você pode passar o resto da sua vida pensando, analisando, tentando entender o porquê, a razão, o motivo dessa pessoa ter te prejudicado. E a maioria das vezes não encontra uma resposta, né? É por pura maldade. Uma coisa importante de dizer é que também tem alguns casos em que pessoas são separadas, afastadas ou que sofrem por demandas, mas que eu não posso intervir, porque são merecedoras. É mesmo, então, tem um merecimento, então. Exato. Nesse caso, a gente não pode intervir, até porque eu trabalho com a autorização do alto, de Deus, com a permissão do divino. Então, se ele não me permite ajudar uma pessoa, eu não posso ajudar.
Olha, muito bom as dicas da Isis Damara, viu, gente? Aqui no programa Fama e Destaque. Isis, futuros projetos. Tem Então, coisa boa chegando? Tem coisa boa chegando aí para vocês. Eu tô planejando montar um e-book com simpatias, com orações, com mantras, palavras do dia, para que você, telespectador da Vivi, possa acessar. Vai ser um preço bem acessível, Olha né? que bacana. Para que vocês possam ver simpatias, possam realizar banhos e possam ter uma ajuda, né, dentro de casa. Se você está se sentindo um pouco aflito, você abre o livro, vê uma palavra que aparece para você, isso vai ajudar muitas pessoas. Existem alguma dica que você quer deixar para o nosso telespectador de quando acorda, fazer alguma oração? Dá para deixar alguma dica para eles? Primeira coisa que eu vou indicar é um banho bem prático. É uma técnica simples, mas profundamente eficaz, transformadora também, né? São materiais simples que você encontra no supermercado. Você vai comprar um ramo de alecrim bem verde e sal grosso. E aí você vai ferver 1 litro de água, você vai colocar 7 colheres de sal grosso. Assim que ferver, você desliga esse fogo, joga o ramo de alecrim e aí você toma do pescoço para baixo. E isso já vai trazer uma leveza para quem está assistindo e está sentindo peso que não é seu, como se estivesse carregando uma mochila nas costas de peso, de angústia, se sentindo incomodado com algo que provém do espiritual, né? Então esse banho ajuda muito, quem estiver precisando pode realizar, que é algo que realmente muda a vida do próximo. E esse banho é diário ou só quando sente essa banho necessidade? Diário? Não, é diário ou só quando tem sim, essa necessidade? Banho diário. Você pode realizar uma vez por semana, porque é um banho para limpeza de energia, né? Então, uma vez por semana ele pode ser feito. Isis, eu quero agradecer você aqui no programa Vivi. Fama e Destaque. Quem quiser saber um pouquinho mais do seu trabalho, como que faz? Porque, gente, a Isis, ela atende o mundo todo, né? Pessoas têm te procurado do mundo todo. Como que funciona? É online? Eu atendo de forma presencial e de forma online também, é onde eu atendo no Brasil e no exterior. E aí vocês podem me chamar pelo Instagram sensitiva.isis. A gente pode agendar o seu horário e fazer o atendimento no mesmo dia que me procura, porque eu tenho uma agenda bem flexível. Ai, bacana. Programa Fama e Destaque. Quero agradecer a Isis. Obrigada, volte mais Muito vezes, obrigada, sempre trazendo Vivi. dicas para o nosso público. E agora vamos tomar o nosso café, né, Isis? Vamos sim. Não saiam daí, viu, gente? Porque o programa hoje está imperdível. Comigo, Viviane Alves, para a Rede TV. Programa Fama e Destaque, olha só, gente, eu estou na ProWine com Fabiano Ruiz. Ele que é o CEO aqui da Freixenet no Brasil e vai contar um pouquinho para o nosso público, porque na verdade não é só Brasil, né, Fabiano? Conta para o nosso público, Fabiano, a Freixenet hoje, que é uma marca centenária. É uma marca centenária, catalã e familiar, que é algo que traz mais tradição do que isso. Então nós somos um grupo, né? Nós fomos incorporados por uma empresa alemã, então hoje nós nos chamamos Henkel Freixenet, que é nada mais do que a fusão de 2 grupos familiares centenários. A Henkel fica lá em Wiesbaden, na Alemanha, próximo a Frankfurt, e a Freixenet que fica na Catalunha, em Sant Sadurní d'Anoia, próximo a Barcelona. Então a união dessas 2 grandes empresas propiciou o maior grupo produtor de espumantes do mundo. Você imagina que a cada 10 espumantes consumidos no mundo, um é da empresa. Nossa. Então, ou seja, nós temos 10%. Então, fico feliz de poder contar um pouco da nossa história, familiar, tradicional, e que para, de alguma forma, trazer a atenção desse consumidor brasileiro para uma empresa tão séria e tão tradicional e familiar. Fabiano, qual a novidade que a Freixenet está trazendo aqui para a ProWine 2025? Putz, tem algumas novidades, né? A Freixenet, por ser espanhola, nós temos espumantes espanhóis, mas ao longo dos anos nós nos modernizamos. Então nós também desenvolvemos vinhos e espumantes na Itália, na França. Então esse ano nós trouxemos um espumante francês com a marca Freixenet, com o método Charmat, de excelente qualidade, com uma garrafa muito icônica. Mas acho que o mais legal trazer para vocês é que nós introduzimos no Brasil há alguns anos uma linha de espumantes e vinhos sem álcool.
e que existe muito uma tendência global de uma redução de consumo de álcool, de uma conscientização dessa geração Z, essa geração mais jovem, que começa a buscar uma qualidade de vida maior. Só que, por outro lado, não é só esse consumidor que busca um espumante, um vinho sem álcool, ou então uma cerveja. Por que não os religiosos? Por que não as grávidas? Bacana. Pessoas que têm um consumo de vinho ou de álcool mais regrado. Então, acho que isso é o mais legal, porque vocês vieram numa feira enorme, de produtores do mundo inteiro, que nós divulgamos, espumantes, vinhos de qualidade de vários países, porém nós nos atualizamos, nos adaptamos para a atual tendência, que é também esse produto sem álcool ou de menos álcool, que nós chamamos de low álcool. Fabiano, quais são os valores que a marca mais busca transmitir ao consumidor final? Bom, acho que o mais importante é confiança, qualidade, e por nós termos um legado de 3 gerações da empresa, eu acho que é algo verdadeiro, Somos uma empresa europeia, que produz espumantes não só na Espanha e na Alemanha, como eu comentei, mas Itália, Califórnia, México, próprio Reino Unido, Austrália. Então nós temos uma diversificação de negócios que nos traz uma experiência para aportar no mercado brasileiro. Fabiano, eu quero agradecer a sua presença aqui, por nos conceder uma entrevista, parabenizá-la, Freixenet, por tantos anos, E é lógico, porque eu falo, gente, por trás sempre tem um grande presidente. Não, imagina, obrigado. Na verdade, não tem um grande presidente, tem uma equipe, Eu acho que, eu não tenho certeza, eu não acho, porque todo o suporte que eu tenho, toda a colaboração, todo o empenho, todo o comprometimento de toda a equipe, propicia essa relevância no mercado. É um conjunto, mas eu sempre falo que sempre vem do alto. Bom. Programa Fama e Destaque, gente. Vamos conferir tudo aqui direto da ProWine. Obrigado, Fabiano, mais uma vez. E aguardo você, que eu fiz o convite, viu, gente, para ele estar no Prêmio Fama e Destaque. ProWine 2025, olha só, gente, eu estou no stand da Mozart, esse stand maravilhoso, onde, lógico, para tomar um bom vinho tem que ter uma boa taça, não é? Com certeza. Conta para o nosso público a novidade que a ProWine, que a Mozart está trazendo. Então, aqui na Mozart Cristal, a gente produz taças de cristal seguindo o certificado europeu com 24% chumbo. Todas essas peças são feitas artesanalmente a partir do sopro da peça. Então, o operador retira o cristal do forno, ele faz o sopro da peça artesanalmente. Depois, um segundo artesão faz a haste da peça e o terceiro artesão faz a bolacha. Aí sim, dá uma taça de cristal. Depois, ela é lixada, polida 6 vezes na boca para deixar uma peça extremamente fina e poder servir um bom vinho, tomar um bom vinho aí na ProWine, fazendo degustação de vinho. E quem quiser saber um pouquinho mais do trabalho de vocês, como é que faz? Pode acessar o nosso Instagram, Mozart Cristal, e aí acessar os nossos canais de venda, como o site, ou chamar pelo WhatsApp e comprar as nossas taças. Programa Fama e Destaque, gente. Vamos conferir tudo aqui direto da ProWine para vocês, direto da Mozart. ProWine 2025, olha só, gente, eu estou com Frederico Falcão. Frederico, conta para o nosso público qual é o papel da Associação Interprofissional dos Vinhos Portugueses na promoção e valorização dos vinhos de Portugal. Que para mim, gente, confesso para vocês que é uma novidade, eu não sabia que existia essa associação. Sim. Bom, a Associação Interprofissional é um nome estranho, é um chavão europeu, que significa que nós somos os representantes do setor vinícola português. Então nós somos privados, o meu chefe é o setor dos vinhos portugueses, então eu não tenho, são as associações, são todos os produtores no fundo que são os nossos chefes. Então o que é que nós fazemos? A nossa principal missão é a promoção mundial, em Portugal um pouquinho, mas a promoção mundial dos vinhos de Portugal. Então nós organizamos a presença dos vinhos de Portugal, dos produtores, aqui no Brasil, aqui na ProWine, estamos em outros eventos aqui no Brasil, estamos em 15 países do mundo, trazemos os produtores connosco
sempre debaixo do chapéu vinhos de Portugal, Wines of Portugal, Vin de Portugal, enfim, nas várias línguas do mundo, não é? Mas sempre debaixo do chapéu vinhos de Portugal. E nós representamos todo o mundo, trazemos todo o mundo connosco para promover os vinhos portugueses. Como vocês trabalham a união entre produtores, regiões e marcas sobre a identidade Wines of Portugal? O nosso chapéu, como se diz no termo inglês umbrella, o nosso chapéu, a nossa marca principal é Vinhos de Portugal, mas depois respeitamos muito a identidade das regiões, ou seja, Portugal tem 14 grandes regiões, muitas são aqui conhecidas, Vinho Verde, Douro, Lisboa, Tejo, Alentejo, Madeira, enfim, tem muita região, são 14 grandes regiões. Debaixo do chapéu Vinhos Portugal nós temos a identidade destas 14 regiões. Portanto, no fundo são dois grandes temas, duas grandes marcas que passamos, a marca Portugal, as marcas das 14 regiões e depois todos os rótulos, todas as vinícolas, mas com uma mensagem mais complicada. Nós passamos primeiro Portugal, depois as regiões e depois é um trabalho de todos passar os vários rótulos aqui no Brasil, mas também em muitos países do mundo. Quais são os estilos dos vinhos portugueses mais procurados pelo consumidor brasileiro? Essa é uma pergunta muito difícil para mim. Bom, a primeira coisa é que Portugal tem uma identidade única. Quando você vai no Chile e pergunta o que é um vinho do Chile, tem uma uva lá mais conhecida, não é? O Carmener. Você vai na Argentina, tem uma uva muito conhecida, o Malbec. Você vai na Nova Zelândia, tem o Sauvignon Blanc. Você vai em Portugal, você tem mais de 250 uvas. Então é uma complexidade muito grande, é muita região. É sempre difícil dizer o que é que está indo melhor ou não, mas claro que aqui no Brasil, eu diria que Alentejo, Vinho Verde, Douro, Lisboa tem uma força grande, mas todas as regiões estão crescendo muito. Cada um tem um paladar, né? Cada um tem um paladar, porque essa é a complexidade de Portugal, é que não é fácil definir um vinho de Portugal. Tem o vinho verde, que é um vinho branco, normalmente é um vinho branco, pode ter tinto no vinho verde, mas normalmente é um vinho branco, com mais frescor, pouco álcool, etc. Mas pode ir depois num Alentejo com um vinho com mais álcool, mais complexidade. Então tem muita diferença, mas todos estão indo bem aqui e os brasileiros estão gostando muito dos vinhos portugueses. Programa Fama e Destaque, direto da ProWine, com Frederico Falcão, presidente aqui da Vini Portugal. Para o Fama e Destaque, comigo, Viviane Alves. Não saiam daí, gente. Programa Fama e Destaque, estamos terminando, mas eu estou no ar todas as terças-feiras, sempre trazendo o melhor para você. Comigo, Viviane Alves. Um beijo!